Olá, seja muito bem-vindo a este canal. Eu me chamo Jamile, sou terapeuta e estou aqui fazendo uma série de vídeos sobre nuances da vida, né? Coisas que eu fui coletando ao longo dessa jornada e que eu estou trazendo aqui para compartilhar contigo. Hoje eu estou num cenário aqui totalmente especial para mim. Estou aqui no pátio do espaço terapêutico onde eu atendo, aqui em Nova Petrópolis, na Serra Gaúcha. E curtindo esse céu azul, né, esse clima friozinho que a gente tem aqui na serra. E eu pensei, bom, vou gravar daqui então este último vídeo que vai encerrar aí essa série Vida. E hoje a gente vai falar de um assunto que para algumas pessoas não é tão confortável, né? Para mim, até uns anos atrás, não era confortável falar sobre isso que eu vou falar. Porém, é uma das únicas coisas na vida que a gente tem certeza, né? A gente já nasce sabendo que um dia a gente vai morrer, né? E eu lembro que quando eu comecei essa caminhada de fazer o meu desenvolvimento pessoal, de buscar me conhecer, uma das primeiras coisas que eu comecei foi trazendo para dentro do consultório justamente esse medo que eu tinha com relação à morte, né? Então, o medo de morrer, o medo que pessoas que eu amo, pai, mãe, irmãos, né, pessoas próximas morressem. E é uma coisa que é natural da vida, só que a gente acaba crescendo aí numa sociedade, às vezes, né, que não traz com tanta clareza, assim, algumas informações, alguns aspectos da vida. E aí cria-se aquele desespero, né? Ah, eu vou morrer, eu não vou existir mais e tudo vai acabar. E era isso que eu pensava nessa época, quando eu pensava em morrer. Eu pensava, não vou existir mais, nunca mais vou ver essas pessoas, enfim. E não é bem assim, né? Então, ao longo desses meus estudos, tendo essa visão reencarnacionista, eu fui tranquilizando principalmente o meu coração com relação a esse medo e fui entendendo que sim, o que vai morrer é essa casca, é esse corpo físico, isso sim, isso é algo que é essa vestimenta aqui do plano da Terra. Porém, essa alma, né, esse ser, essa energia que habita dentro de mim, isso vai continuar existindo. E aí, quando eu comecei a passar pelos processos terapêuticos, de investigação de inconsciente, de expansão de consciência, eu fui, confesso que num primeiro momento eu não acreditava tanto, mas depois que eu passei pela primeira terapia, eu fui percebendo, né, eu fui vendo com os meus olhos, digamos assim, que de fato é aquilo que acontece, né? Então a gente deixa aqui o nosso corpo físico, mas a nossa alma continua aí existindo em outras esferas, se preparando para uma próxima encarnação, uma próxima oportunidade dessa alma vir experimentar o mundo da matéria e se purificar. E eu confesso assim, ó, que nessa época, mais ou menos ali, 24, 25 anos, foi um momento muito especial ter passado por isso, porque até então eu não entendia muito bem esse mecanismo, né? Não sabia muito bem como lidar com a morte, e eu me lembro que eu tinha perdido os meus avós já fazia bastante tempo, só que todo ano eu sentia assim muita falta deles, eu sofria muito, né? E tendo esse entendimento de que nós estamos aqui vivendo uma experiência, né, na matéria, nós somos um ser espiritual vivendo uma experiência física e que um dia pode ser que a gente se reencontre, né? Assim como eu comecei a perceber que nessa vida eu já estou reencontrando muitas pessoas, muitas almas queridas de outras vidas, né? Então tem pessoas dentro da minha família que nessa vida está sendo um verdadeiro reencontro. E aí eu comecei a perceber, né, que sim, existe uma vida depois dessa, né? Assim como antes dessa vida também existiu uma outra vida para essa alma. E eu confesso para você que o meu medo, né, aquele medo que eu tinha com relação a morrer, ele foi se tranquilizando, cessando, né? E eu não, graças a Deus, não fico mais tão paralisada quando eu penso em morte, né? E essa questão também da morte, ela é muito interessante porque, assim, para mim, eu comecei a ver o quão valiosa é a vida, sabe? O quão especial é essa oportunidade. E quando a gente traz, então, esse olhar sobre o quão especial é a vida, por incrível que pareça,
a gente começa a valorizar muito mais a vida. A gente começa a dar valor para coisas que antes a gente não dava importância, né? E a gente começa a também deixar para lá coisas que não são tão importantes, né? Então, às vezes a gente vive uma picuinha, uma discussão com alguém, e a gente vai levando aquilo por anos e anos, e de repente a gente nem sabe mais por que a gente não está falando com outra pessoa, né? Ou então, assim, um comportamento que a gente, né, eu brinco muito que parece que a gente é aquela síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim. E aí a gente vê que aquilo não vai nos levar para lugar nenhum. E aí, de repente, a gente decide mudar, a gente decide fazer diferente, só para ver o que vai dar. Então, essa questão do medo da morte, esse gatilho, né, que a morte aflorou em mim há uns anos atrás, e que eu pude identificar que isso era um mecanismo de medo, hoje eu consigo trabalhar esse medo no sentido de trazer esse olhar para a importância da vida. Cada dia é um dia. Não importa agora se a gente está vivendo um período difícil, como é o momento em que eu estou gravando esse vídeo, a gente está no ano de 2021 ainda vivendo um período bastante desafiador com relação à pandemia, né? Mas nós estamos aqui, nós estamos vivos, então a gente não tem domínio sobre quando isso vai acabar, de que forma vai acabar, se vai voltar a ser como era antes, né? Mas a gente tem domínio sobre a nossa vida hoje, então cada dia que amanhece e cada noite em que a gente se recolhe para dormir é sempre uma morte e um nascimento que a gente está fazendo, né? Então, olha a confiança que a gente tem de que a gente vai dormir e vai acordar no dia seguinte, né? Então, é uma entrega que a gente faz. Então, se a gente encara dessa forma, que todos os dias que a gente fecha os olhos e dorme, a gente vai abrir os olhos, né, 8, 9, 10 horas depois a gente vai acordar para viver uma experiência. Então, sabe, essa é a beleza da vida. E é esse convite que eu te trago aqui para você refletir agora, em meio dessa natureza, com esse ventinho, né, com esse sol lá atrás, bem lindo, para você refletir que a vida é agora, ela já está acontecendo, né? Claro que ela vai acontecer, talvez você vai julgar que seja melhor quando você estiver na carreira ideal, quando você estiver no relacionamento ideal, quando você estiver com a conta bancária ideal. Legal, isso são coisas que, de fato, né, faz a gente ter uma sensação de que, fiz sucesso nessa parte da vida, né? Mas a vida, ela é todos os dias, ela acontece aqui e agora. Nesse momento em que eu estou gravando esse vídeo, a vida está acontecendo, né? Então a vida está passando por mim. E o que eu estou fazendo com relação a isso? O que você está fazendo enquanto você está assistindo esse vídeo? Como é que está a sua presença aí na vida? Você está só deixando a vida te levar ou você de fato está agradecendo, você está vivendo, você está caindo, você está levantando, né? Porque não é feio cair. O feio, vamos dizer assim, né? É você ficar no chão, é você se contentar com aquilo ali, sendo que você é um ser maravilhoso, dotado de muitos recursos, né? Que eu sei que você tem, todos nós temos recursos, todos nós temos todos os recursos que a gente precisa para se desenvolver, tá? E essa percepção é algo que eu trago para a gente fechar essa série da vida, para a gente olhar para a nossa vida como uma dádiva, como uma experiência. Então as coisas que passaram, né, as coisas que a gente viveu lá na nossa infância, lá na nossa adolescência, e talvez coisas que você tenha vivido agora aí na sua fase adulta, são tudo situações que a nossa alma precisa passar por essa experiência para se purificar. Mas, como eu disse nos vídeos anteriores, né, nós não somos os nossos rótulos, nós não somos as nossas cascas e nós também não somos traumas e fobias e pânicos, e seja lá o que for que a gente tenha vivido antes. Nós somos seres espirituais, vivendo essa experiência física, tirando o melhor proveito dessa oportunidade, né, que essa energia maior. Eu acredito muito em Deus, mas pode ser que você confie numa outra energia. Enfim, a gente sabe que tem algo que nos rege, né? Algo que nos alimenta, algo que nos nutre, algo que faz a gente ter essa confiança de dormir
e saber que a gente vai acordar, né? De se cortar e saber que muitas vezes o ferimento vai cicatrizar, não vai ficar ali, né? Aquela ferida aberta. Então a gente tem que encarar a vida dessa forma também, né? Cada dia é um novo dia, uma oportunidade. Tá bom? Então, fecha aqui com essa mensagem para você, observa aí no seu dia a dia, na sua vida, né? Como é que você está levando essa vida, essa oportunidade que é tão rápida. Pode ser que ela dure 60 anos, 80, 90, 100 anos ou até um pouco mais de 100 anos, mas ela continua mesmo assim sendo muito breve, né? Se a gente for parar para olhar. Tem tantas coisas que a gente ainda quer realizar, tem tantas coisas que eu quero realizar, eu tô com 33 anos e ainda não realizei, e eu sei que eu vou realizar, só que essa consciência a gente precisa ter, não colocar tão para frente esses sonhos, né? Não, procurar sim se organizar e realizar esses sonhos e ir vivendo, porque a gente não sabe o dia de amanhã, né? Então amanhã ele é desconhecido, o nosso futuro muda a qualquer instante. Eu posso gravar esse vídeo aqui, pode ser que essa seja a minha última fala, eu não sei. Então, por isso, cada momento é muito único e especial. Então, eu quero dizer que do lado de cá, foi uma satisfação compartilhar contigo essas percepções com relação à vida. Eu espero do fundo do coração que você aí tenha conseguido aplicar, nem que seja um pouquinho aí no seu dia a dia, essa mudança de olhar, ou se permitido pensar a respeito, né? Também já vale. Vou deixar aqui o meu @, né, do meu Instagram, para você me seguir lá também. Tem sempre uma live, sempre um conteúdo lá também esperando por você, no Jamile Antunes Oficial. E se inscreve, se você ainda não é inscrito aqui nesse canal, se inscreva para você sempre ser informado quando eu enviar novos vídeos. Compartilhe com pessoas que você acredita que vão gostar desse assunto também, que vão gostar disso que a gente está trabalhando aqui, certo? E se você gostou desse vídeo também, dá um like, porque eu tô começando nessa jornada nesse canal e tem muita coisa bacana ainda para vir pela frente. E lembrando que se você precisar de algum atendimento mais personalizado, se você quiser trocar uma ideia, eu defendo muito a comunicação. Eu tenho um projeto que ele se chama É Preciso Falar. E ele traz justamente essa nuance do quanto é importante a gente compartilhar a nossa história, né, os tesouros que a gente traz na nossa história. Então, vou adorar também receber você para um bate-papo, para a gente conversar. Se você estiver precisando de alguma ajuda aí em algum aspecto da sua vida, conte comigo, tá bom? Então, um beijo no fundo do seu coração, uma honra ter compartilhado aí essas sabedorias que eu coletei ao longo dessa jornada. A gente se vê em breve, fica com Deus e até a próxima. Tchau, tchau!